Se você clicou nesse vídeo e você é um fundador de SaaS, imagino que brasileiro, e quer saber o porquê que você não está vendendo e por que a maior parte dos brasileiros cometem esses erros que eu vou trazer aqui agora. Nesse vídeo eu vou te falar o que você provavelmente está fazendo de errado e como consertar. E a primeira coisa, a coisa mais clássica que a gente vê em SaaS brasileiros é pouca clareza do GTM, o tal do Go-to-Marketing, ou seja, sua estratégia para vender seu SaaS. Você é muito bom em fazer feature, você é muito bom em falar para os seus amigos que agora você é um empreendedor, você é muito bom em programar, talvez você seja muito bom em fazer design, seu produto é muito legal, mas botar cliente para dentro é a maior dificuldade. Isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência no mercado brasileiro. Enquanto nos Estados Unidos você vai para o Vale do Silício e as empresas elas já nascem com uma estrutura de modelo de negócio azeitada, ou seja, com uma estrutura de GTM planejada e clara, seguindo modelos e pré-definições já existentes, aqui no Brasil é tudo mais intuitivo. A gente simplesmente coloca um preço, fala com os amigos, fala com potenciais clientes e vai tentando vender, e alguns dão certo e outros não dão certo. E a gente poderia aprender muito com esses caras de saber exatamente o que a gente quer. Ou seja, se esse SaaS vai ser baseado em vendas ou vai ser PLG, o próprio produto que vai fazer as vendas. Esse SaaS eu vou ter uma aquisição através de tráfego pago ou tráfego orgânico. Vai ser um SaaS que ele tem um potencial de 5 milhões de MRR, de 50 ou de 50 mil. Tudo isso é algo que você precisa planejar antes do SaaS começar. Ah, Rodrigo, mas eu nem sei isso tudo. Eu comecei no SaaS agora, como é que eu deveria planejar isso tudo? E é tudo questão de estudo. Você precisa estudar e entender quais são os detalhes que você precisa definir na sua estratégia. E o estudo de go-to-market, o estudo de marketing, de vendas é essencial. Não basta só resolver o problema de um jeito bonitinho com o produto. E mesmo que você entenda de marketing, o próximo passo, o próximo grau do erro é você entender que você precisa de um site, que você precisa fazer tráfego pago, que você precisa criar blog, mas focar demais na feature, ou seja, no que seu produto faz e não necessariamente na dor que ele resolve. Um exemplo é o próprio Reportei. Desde o começo, a gente sempre falou crie relatórios em 3 segundos. Nunca foi integre com 30 contas ou veja suas métricas, porque isso não quer dizer nada, né? Integre suas métricas num só lugar. Até tem um apelo, mas crie relatórios em 3 segundos, deixa claro para o cliente que tem a dor de criar relatório, que ele vai resolver isso rápido e que vai atender a demanda dele, né? Crie relatórios de marketing em 3 segundos. Desde o primeiro dia, essa é o nosso H1 no site e até hoje, porque funciona. Ele comunica o resultado, comunica o que o usuário vai ter depois de usar a ferramenta. As integrações não importam, pelo menos não nesse momento, não no momento que o usuário está te conhecendo. Entendeu sobre GTM, estudou sobre marketing e vendas, agora você precisa entender em como comunicar isso adequadamente para garantir que você está vendendo o resultado e não vendendo simplesmente, eu tenho várias features, você pode armazenar 5 GB aqui, eu sou muito rápido, meu sistema não cai. Isso não importa, o que importa é qual é o resultado que você entrega. Agora, além desses casos que são os mais gerais, que atacam a maior parte das pessoas, a gente também tem uma situação que ela é mais profunda, que já é na decisão de qual produto construir. E o que a gente visualiza é que muitas vezes a decisão de qual ideia perseguir, qual produto resolver, qual dor atacar, ela não é plenamente consciente, ou seja, não foi uma decisão clara. Volta um pouco naquela estrutura de qual que é o modelo, qual que é o meu tipo de venda, qual é o meu tipo de cliente, mas é um pouco mais filosófico, né? O que geralmente é falado no mercado é a diferença entre um analgésico e uma vitamina. O analgésico, você está sentindo dor, você está com dor de cabeça, você quer resolver. A vitamina, ela é um nice to have, né? Ela é legal de ter, mas você não está sentindo uma urgência grande para resolver aquele problema. A não ser que, sei lá, o médico te obrigue, aí você vai tomar a vitamina. Mas não é algo que você sente a necessidade intrínseca de resolver. E às vezes seu produto, ele é uma vitamina. Você acredita que isso é muito importante, que aquela dor é importante para todo mundo, e não é. E aí é claro que vai ser mais difícil vender. Você vai precisar criar mais mecanismos de venda, convencer mais esse cliente, estar nos momentos certos, educar ele de que tomar a vitamina é importante, enquanto quem está fazendo um SaaS, que é um analgésico, ou seja, a pessoa sente a dor, está doendo fazer aquilo ali, vai vender com mais facilidade. Vai ser mais fácil de fazer o marketing, vai ser mais fácil de fazer a venda, vai ser mais fácil de entender como resolver o problema, seu cliente vai estar mais energizado e com mais engajamento na hora que você abordar ele. E tudo isso nos leva a uma questão que ainda é marketing, é produto, é decisão, que é preço. Muitas das vezes os preços são simplesmente copiados do concorrente. Eles são traduzidos da gringa mais pro real, ou seja, na gringa é $100, eu vou botar aqui R$100. Ou é um preço que você acha que deveria ser. Sendo que, principalmente na fase inicial do produto, você poderia fazer experimentação. Testa botar um preço mais caro, testa botar um mais barato, vê o que converte mais, conversa com os clientes, porque muitas das vezes o seu problema, o que faz você não vender, é só porque o seu preço está errado. Você se comunica para um cliente pequeno, mas coloca preço de cliente
cliente grande? Ou se comunica para um cliente grande e coloca preço de pequeno? E isso é um erro que a gente já cometeu. No lançamento do Reportei Sync, por exemplo, a gente tinha um canal muito bom de clientes enterprise, ou seja, clientes grandes, mas nosso preço era fixo e baixinho. Ou seja, o que acontecia? Esse cliente grande batia o olho naquele preço e falava assim: ué, mas isso aqui só por esse preço? O que está errado? O que está faltando? Eu não confio nesse produto. E aí a gente ajustou para ter uma escala de precificação adequada em que a gente consegue atender esse cliente enterprise enquanto a gente ainda atende o cliente menor, o cliente SMB, o pequenininho, que vai entrar no site e vai falar: putz, isso aqui está num preço que eu consigo pagar. Tudo isso é algo que é uma iteração constante. Você não acerta de primeira, você precisa testar, conversar com os clientes, avaliar e criar esse hábito de entender o que é que vai te ajudar a dar o próximo passo. Essa velocidade na execução é algo que a gente vê os brasileiros focando no produto, não necessariamente no preço, não necessariamente na venda, não necessariamente no marketing. E por fim, algo que a gente consegue visualizar com facilidade nos mercados internacionais para fundadores de SaaS e aqui no Brasil é menos comum, apesar da gente ter bastante também, é o perfil do fundador. Você vai lá no Vale do Silício, bate numa árvore, cai 5 fundadores que sabem de produto, que sabem programar, que sabem de design, que são empreendedores e que sabem vender. Aqui isso é pouco comum. É muito mais raro encontrar essas pessoas aqui no Brasil. Geralmente a gente tem alguém que é um ótimo programador, alguém que é um ótimo marqueteiro, alguém que é um ótimo designer, mas um fundador que consegue abraçar um pouco de cada uma dessas coisas é bem mais raro do que lá fora. E quando a gente vê esses fundadores aqui no Brasil, eles geralmente são indie hackers, são pessoas que são famosinhas ali na bolha dev, eles vão compartilhando as coisas e crescendo naturalmente por ter essas habilidades ali distintas. É normal que a gente tenha uma especialidade maior, algo que a gente seja mais focado, mas é importante que você não se limite, não é? Ah, eu não entendo de marketing. Ah, eu não quero vender. Ah, o meu negócio é fazer tal coisa. Ah, mas eu sou o programador. Mas, cara, entende o que o seu sócio faz. Ele é de vendas? Aprende com ele. Aprende com o cara de marketing, aprende com o cara de design, aprende com o cara de produto. Ah, você é o cara que não é técnico. Entende quanto que custa a hora de um programador, como que é feito, qual que é a dificuldade. Abre o Cloud Code, vai me codar alguma coisa. Entende o trabalho do seu sócio, mesmo que não seja algo que você vai fazer. Porque o resultado está na interseção dessas áreas. O resultado é justamente conseguir orquestrar as habilidades de maneira que você vai ter um resultado acima da média. Porque se você tem ali fundadores que se complementam, mas que entendem o trabalho do outro, que tem uma interseção bem feita, a capacidade de tomar decisões com velocidade é muito mais alta. E isso geralmente é o que divide empresas lidadas por fundadores e pequenas de empresas muito grandes e enterprise. A empresa enterprise, quando ela vai tocar um projeto, ela vai ter que ter 30 pessoas. Ah, é 5 vendedores, é 1 pessoa de produto, 3 pessoas de produto, é tal programador. Aí tem um programador back-end, front-end, o DBA, o QA, designer de interface, tem o designer de marketing, aí tem o designer de UX writing, né, de copy, aí tem o cara de marketing, é o marketing do site, aí tem o cara de analytics. Ou seja, tá tão fragmentado e tão especializado que geralmente esse time é mais lento, porque as pessoas elas precisam se debatendo nas interseções até que algo fique coeso. E se não tiver alguém liderando muito bem para garantir pelo menos uma organização desse time de 30 pessoas, tudo vai ficar lento e tudo vai dar errado. Enquanto você tem um time em que a empresa inteira é 30 pessoas e o time do produto tem 5, essas pessoas elas precisam que as interseções sejam muito mais profundas, que elas sejam um pouco mais generalistas, ainda que sejam especialistas nas partes em que eles competem com mais profundidade, né? Então seja o fundador que tenha isso. Olha para o mercado e fala: não, eu vou entender mais de todas essas coisas. Ah, Rodrigo, mas o mercado fala que eu tenho que focar nas minhas fortalezas, nas coisas que eu sou bom e não me preocupar nas coisas que eu sou ruim. De fato, se você é muito bom programador, seja o melhor programador da empresa, mas não entender de design, não entender de produto, não entender de vendas, mesmo que sim pouquinho, não te faz um programador melhor, te faz um programador pior. Você vai programar as coisas que não importam. A mesma coisa, eu sou um ótimo vendedor, pra que eu vou entender de tecnologia? Porque na hora que você for prometer alguma feature, você vai saber se vai dar tempo de fazer. Você vai poder questionar o CTO para saber se o que ele tá falando é abobrinha ou não. Você vai poder pelo menos provocar uma discussão ali na interseção dos conhecimentos para garantir que você vai um pouco mais longe. Então, ser o melhor naquilo que você faz, na sua fortaleza, também entender profundamente as interseções com as áreas ao redor do que você faz. Então essas são as coisas que a gente visualiza que falta um pouquinho aqui no Brasil, que falta aqui nos SaaS brasileiros para eles darem mais certo, para conseguir vender um pouco mais, mesmo que o SaaS seja bom, mesmo que ele resolva o problema, se ele não tiver bem comunicado, se ele não tiver um bom GTM, se ele não for um analgésico mais do que ele é uma vitamina, se ele não experimentar com preço no começo e se ele não tiver um perfil de fundadores bem equilibrado, com a interseção bem azeitada, não vai para frente. Em algum momento vai bater num teto, não vai atingir o potencial. Então olha para isso, faz um diagnóstico do seu SaaS, entende o que é dessas coisas que você está errando, que você
poderia ser melhor, manda esse vídeo pro seu sócio, fala para ele entender onde que ele pode melhorar aqui. E claro, se você acredita que o seu SaaS tá com tudo certo, tá com potencial, vai dar certo, se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que ainda assim vai ter um vídeo aqui que vai te ajudar a ir mais rápido, vai te ajudar a conseguir avançar com mais clareza, né? Quem me dera 10 anos atrás eu tivesse um canal desse para errar menos. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir, no mínimo, ajudar você a não cometer os mesmos erros que a gente cometeu e também que as pessoas que a gente traz para os podcasts do Projeto SaaS também já cometeram. Então, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui, me fala qual erro você acredita que os brasileiros também cometem no mercado de SaaS e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.